E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. No podcast de hoje eu vou conversar com um amigo muito querido, que a gente vai falar aqui hoje sobre ciência, sobre pesquisa. E eu trouxe ele aqui em especial porque ele é um cara que a gente senta para conversar, a gente conversa, a gente fala abobrinha, a gente conversa coisa séria, e é aquele negócio. Então, gostaria de já começar apresentando para vocês meu amigo Doná. E aí, Doná, tudo certo? Ô Manu, tudo bem? É um prazer estar aqui participando do seu novo canal, dessa nova empreitada sua. Então, o Gustavo, eu conheci ele lá na UEM, e vocês vão ver que aqui hoje o podcast vai ser bem bacana. Ele é biomédico e ele está fazendo um mestrado lá na USP. Ele trabalha com pesquisa, né? Então vai ser um podcast muito bacana para a gente conversar aqui sobre ciência, sobre como é a vida de um cientista, de um biomédico, né? E antes de começar o podcast, queria dar só alguns recadinhos para vocês. Eu terminei de fazer aquela sequência de podcast sobre viagens, sobre intercâmbio, né? E eu gostaria de saber, então, o feedback de vocês. Eu já conversei com alguns amigos e eles me deram alguns feedbacks bem bacanas. Primeiramente, em relação à duração, né? Alguns falaram que gostaram do podcast ser grande, porque dá para conversar sobre muitos assuntos. Alguns outros falaram que gostariam de podcasts menores um pouco, para conseguir, às vezes, escutar até o final. Muitas pessoas não estavam conseguindo ver, né, até o fim. E daí um amigo meu me deu uma sugestão bem bacana, pessoal, e eu queria até saber de vocês o que vocês acham. Por exemplo, o convidado aqui de hoje, o Doná, a gente vai render a conversa um monte. Aí, o que esse meu amigo me deu de ideia? Ao invés de eu gravar um grande, eu posso gravar, por exemplo, 2 pequenos com ele, entendeu? Porque daí dá para, inclusive, fazer de outros assuntos. Então, eu gostei dessa ideia, eu vou tentar começar a aplicar com os próximos convidados daqui para frente. Ao invés de chamar uma vez, eu posso chamar mais vezes, né? E eu achei bacana, porque daí, assim, essas conversas podem até render mais assuntos, né? Então, bom, acho que os recados estão dados. Lembrando para você que está vendo aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e dá uma olhadinha aí nos outros podcasts, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Então, a primeira coisa, queria apresentar aí para vocês o Gustavo, meu amigo Doná. Doná, se você pudesse apresentar aí para o pessoal, só explicar o que você faz, o que você é. Eu já brevemente falei sobre você aqui, mas se você puder dar uma aprofundadinha, por favor. Bom, então, eu sou biomédico, como o Manu falou, eu me formei em biomedicina na Universidade Estadual de Maringá, lá no Paraná. Aí, atualmente, agora eu faço mestrado aqui na Universidade de São Paulo, no Estudo de Ciências Biomédicas, mais precisamente no programa de Biologia de Sistemas, que foi um programa que foi a junção entre as áreas de Biologia Celular, Histologia, com o programa de Anatomia. E atualmente eu trabalho com biologia do desenvolvimento. Então eu trabalho com interação materno-fetal, biologia placentária, e o meu laboratório agora entrou numa nova linha para testar medicamentos do COVID em células placentárias e lineares placentárias. Nós também trabalhamos com implantação de embriões in vitro, então é um laboratório bem dinâmico e um dos poucos focado mesmo em trabalho com placenta e essa parte de interação materno-fetal. Eu espero não falar muito técnico também, porque, né, a gente tem esse péssimo costume de falar umas palavras que ninguém entende, aí fica, o que é isso, né? Então, desculpa Então, qualquer palavra que não entender. eu queria até começar falando com você, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está ali naquela fase de escolher qual profissão que vai seguir, o que quer fazer da vida. Quando você estava nessa fase, o que você viu assim que te levou para esse caminho? Por que você decidiu seguir esse caminho de ciência biológica, de pesquisa? Como que você chegou até aí? Bom, eu desde o início da graduação eu queria trabalhar com pesquisa. Na verdade, eu queria ser pesquisador e professor universitário, né? Eu sabia que eu queria dar aula e sabia que não queria dar aula no ensino médio, eu queria dar aula para o ensino superior. E aí, já no início, eu fui procurando alguns professores, mas eu exatamente não sabia o que eu queria. Aí foi através do incentivo de uma professora, gosto de citar o nome dela, porque ela foi muito importante na minha vida, a professora Neri, do Departamento de Ciências Morfológicas lá da UEM, em que ela me impulsionou a começar a querer procurar mais sobre embriologia, né, que é a minha área de atuação, né, minha área de estudo. E aí eu comecei a ver, quando a graduação foi avançando, eu fui começando a ver alguns programas que poderiam me oferecer fazer um mestrado nessa área, um doutorado nessa área. Então, quando eu comecei no início, eu já não sabia de muita coisa, não sabia de nada, sabia do que eu gostava, mas não sabia para onde ir. E a UEM, como todas as universidades, ela não oferece todos os assuntos, todas as linhas de pesquisa. Então, eu fui me encaixando, né, no universo da pesquisa, em tantos outros, mas com a pesquisa
mais propriamente dita. Ai, perdão, aqui, tô com o WhatsApp aberto, perdão. Pronto, fechei. Uhum. E aí eu fui construindo mesmo, mas eu sempre quis trabalhar com pesquisa, eu sempre soube que eu queria dar aula, eu falo que cada um tem um dom, né? Dançar, cantarolar, sapatear, e eu sempre gostei de dar aulas. Então eu acho que foi daí que começou meu incentivo, porque no Brasil é muito difícil você desvincular a docência universitária com a pesquisa. Geralmente, quem é pesquisador também dá aula nas universidades, salvo alguns lugares específicos, né? Então, eu te perguntei isso porque, assim, eu gosto muito de ciência, né? Mas não a ponto de dedicar a minha vida a isso, igual quem segue esse rumo, né? É, Travou? acho que deu uma travadinha. Probleminhas técnicos aí que são normais. Foi o meu, foi o seu, não sei. Então, aqui as internet brasileiras aqui são uma piada, vai ficar travando Aqui é a mesmo e é decadência, viu, normal. gente? É. Perdoa. Então, o que Paga eu tava te 300, pega, falando vem dois. é, Perdão, é qualquer coisa. triste, mas é verdade. Então, porque o que eu tava te perguntando isso? Porque eu já ouvi de alguns amigos que seguiram essa área que às vezes são coisas lá na infância que incentivam eles a isso. Teve um amigo meu que ele falou que ele assistia aquele desenho Laboratório de Dexter, sabe? Que Hum, inclusive é um desenho que eu amo de paixão. E ele falou que a partir daquilo ele começou, assim, logicamente, que o desenho é coisinha boba, né? Mas ele falou que a partir daquilo ele começou a querer saber como que funciona. E foi começando ainda atrás, e lógico, o incentivo dos professores, e a partir daquilo que ele começou a pegar gosto. Você lembra de onde é que surgiu o seu gosto lá de quando você era pequeno, de quando você era criança? Onde é que surgiu esse gosto? uma coisa que eu me. Assim, eu não posso dizer que algum desenho me influenciou, talvez, né? No subconsciente, talvez. Mas eu sempre lembro que a minha avó, ela implicava comigo porque eu sempre perguntava por quê das coisas. Toda vez ela falava, garoto, pode falar por quê, só aceita que dói menos. Tipo, falei uma coisa e é isso. E eu sempre fui curioso, assim, eu sempre quis saber das coisas, saber por que funciona. Eu acho que as crianças que ouvem as regras dos pais e questionam perguntando por que elas existem, eu acho que elas têm aptidão para a ciência. Porque a gente sempre tem que se questionar. Por mais que você veja um trabalho renomado, de uma pessoa que está totalmente consolidada, você tem que ler aquilo de maneira crítica, porque todos cometem erros e todos têm visões diferentes. Uma verdade hoje, amanhã ela pode não ser, porque ela foi refutada por uma prova que anteriormente não se tinha, né? Que a pessoa fez no engano, fez de má fé. Não, aqui com os dados que ela tinha, ela produziu aquilo. Aí uma nova técnica veio, uma nova informação veio, aí falou: não, não é bem assim desse jeito. Ela embasou para outra. Então eu acho que uma pessoa curiosa, uma criança curiosa, tende a ser uma pessoa que pode ir para essa área de ciência. Porque se você não for curioso, dificilmente você vai conseguir gostar, porque são mais perguntas do que respostas. E às vezes as respostas são o que a gente gosta de ouvir. Sim. Você até comentou que essa questão de que geralmente o pessoal que quer ser pesquisador, eles acabam tendo que ser professor também, né? Hoje em dia, é possível alguém ser só pesquisador? É, precisa ir para o ambiente privado? Ou ele precisa necessariamente ser professor também? Eu não entendo muito bem como é que funciona isso. Você poderia... No Brasil, se você quer ser um pesquisador no setor público, você tem que estar muitas vezes atrelado à docência. Isso em termos de concursos. Existem alguns lugares em que você pode ser contratado como pesquisador. Por exemplo, na Fiocruz, né, é um lugar que você pode só ser pesquisador. No Instituto Butantan, também é outra opção. Instituto Evandro Chagas, Adolfo Lutz, são então institutos que você pode só, mas são editais bem limitados. A Faculdade de Medicina da U tem editais específicos. Você pode também optar por, digamos que terminou seu doutorado. Aí você quer só ficar na pesquisa, você pode ir fazendo sucessivos pós-docs. Tem pessoas que fazem vários, tem pessoas que fazem alguns, depois param. Mas eu falo que o main goal, né, o que todo mundo gostaria é passar num concurso público numa boa universidade, e aí, no caso, você tem que dar aulas para graduação. Dar aula na pós não é obrigatório, é um requisito importante que os professores, eles que se querem se destacar, eles optam por isso. Mas, via de regra, se você tem universidades, por exemplo, na UEM. A UEM tem alguns editais que abrem, que eles focam mais em professores para dar aula, principalmente professores colaboradores, quando não abre concurso. Mas aqui na USP, pelo que eu vejo, o componente currículo de pesquisa, ele pesa muito. É claro que eles vão contratar bons professores, que têm uma didática boa. Hoje em dia, essa ideia de se contratar professores que não têm mais uma boa didática já não existe mais.
Porque tem tanta gente querendo entrar nas vagas que eles optam por peneirar mais. Então, são poucos os lugares em que você pode entrar como pesquisador. Não é impossível, mas são áreas bem específicas, geralmente são institutos que lidam com doenças negligenciadas ou vacinas, como Butantan, Fiocruz, mas via de regra, o professor e pesquisador são a mesma pessoa. Porque assim, eu vou até te fazer umas perguntas que às vezes alguém vai olhar e falar assim, nossa, que isso pergunta besta, mas que eu não entendo mesmo, gente. Então eu vou aproveitar aqui o Donar hoje para fazer um curso 00800 com ele aqui de como é que funciona. Como é que é você ser um cientista? Assim, você chega lá no laboratório de jaleco e explode um monte de bomba, assim, daí você fica com aqueles óculos. Como é que é a vida de um cientista? Você acorda cedo no laboratório, fica o dia inteiro lá? Como é que é? Eu fico pensando, como que esses malucos será? Eles vivem? Será que é igual no laboratório de Dexter lá? Ou não tem nada a ver? Assim, né? Obviamente que existem os cientistas de diversas áreas, eu posso falar mais das áreas biomédicas, né? Da saúde. A gente não explode nada, às vezes acontece algum acidente, mas não é raro. É assim, eu falo que o pesquisador, a primeira coisa que ele começa é na frente do notebook. Ele tem que escrever um projeto, ele tem que estudar muito sobre o tema para ele formular a pergunta dele. Essa ideia de que, eu vou chegar no laboratório e mexer nas coisas, tipo assim, você pode até aprender algumas técnicas, como funcionam os procedimentos, mas se você é um cientista de verdade, você tem que ler muito. Não só da sua área em específica, que já tem muita coisa, mas tem um domínio geral do que acontece. Então, por exemplo, quem não trabalha com Covid hoje não tem a obrigação de ler todos os papers relacionados à Covid. Mas nós, da comunidade científica, temos que ler alguma coisa ou outra para se inteirar. Mesma coisa minha área. O pessoal não trabalha com placenta, mas tem que saber o que é placenta, alguma coisa. Então, primeiro, você tem que começar a estudar. E estudando, passando no mestrado, na iniciação científica, seja, você tem que, eu falo que a parte principal é ajustar os protocolos. Então, quais são os experimentos que eu vou fazer, quais são minhas soluções, então, preparo de soluções. Tem alguns laboratórios em que os técnicos produzem os seus PBS da vida, né, as suas águas, lavam os vidros para ficar uma vidraria apropriada e esterilizada para você utilizar, mas via de regra é o cientista que faz isso. Então você tem que preparar o terreno para aí começar a fazer a pesquisa. E nunca sair de jaleco sem estar no laboratório. Isso é um erro crasso Isso é que feio, né? o pessoal vai Nossa. confundir você com pipoqueiro, vendedor de frango, como é que professor de ensino fundamental que tem aqueles jalequinhos bonitinhos para usar, você vai te confundir com qualquer outra coisa, não ser um cientista. Vou até te interromper um pouquinho, que eu lembro que eu acho que não sei se foi você, eu acho que foi você quando a gente estudava junto na UEM aqui, não junto no mesmo curso, né? Quando a gente se conversava na UEM, que uma vez passou uma menina de jaleco, e daí o Donai falou assim, ó. Manu? Oi, tá dando umas travadinhas assim, mas a gente vai continuando, pode ficar tranquilo. Aí Beleza. já voltou aí. Aí eu lembro que eu tava acho que num barzinho com o Doná, aí uma moça passou com o jalequinho pendurado assim, tipo assim, ela com o jaleco todo e com a mochila assim, né? Aí o Doná já falou assim, ó, certeza que ou é caloura ou tá querendo se mostrar. Porque se a pessoa tá de jaleco fora, né? Aí a partir daquele dia que você falou isso, sempre que eu vejo alguém se vangloriando de jalequinho fora do laboratório, eu já vejo. Isso, certeza que é calor isso aí. Gente, é um risco muito grande, porque assim, tem os dois ambientes. Tem o jaleco que você utiliza na clínica, né, no hospital, e tem o jaleco de laboratório. O jaleco, ele serve simplesmente para te proteger do que pode, alguma coisa que possa cair na sua roupa, seja um reagente, se você trabalha com algum meio de cultura, algum patógeno, né, bactéria, vírus, fungo, que seja. E o jaleco, ele tem que ficar restrito ao local de trabalho, porque digamos que você é uma enfermeira, você é um médico e você trabalha no hospital. O risco de você carregar algo do hospital para fora e de fora para o hospital é muito grande se você circular com o jaleco. Tanto que, por exemplo, nós, da pesquisa, muitos de nós fazemos cultura de células. E quem trabalha com isso sabe que contaminar aquilo ali é a coisa mais fácil que existe. Então, existe um jaleco que você utiliza no laboratório, na bancada de uso comum, e tem um jaleco da cultura, porque se você contaminar, você pode contaminar o seu experimento de todo mundo, dinheiro que vai embora, tempo e paciência e calma, e colágeno da pele, que dá rugas de estresse, tudo isso vai embora. É por isso que não pode. Para aquele jovem padawan que tá assistindo aqui a gente agora falando assim, nossa, quero ser cientista. Eu quero explodir as coisas no laboratório, eu quero ficar passeando de jalequinho na rua,
para contaminar tudo os laboratórios. Meu Deus. Aí Não faça isso, pelo amor de não Deus. faça isso, gente, Vai passar brincadeira, pelo vergonha amor de acima de Deus. tudo. Vai passar vergonha. Eu queria saber, o Doná, para esse jovem Padawan, é possível ele ter uma carreira de ciência aqui no Brasil? Você ainda acha que... Porque a gente até já conversou no passado. Assim, o que eu gosto do Doná é o seguinte, porque tanto eu quanto ele, a gente sonha alto, entendeu? Então eu tô fazendo meus projetos aqui, mas eu quero sonhar alto, quero conhecer outros países e tal. E o Doná, eu lembro que a gente sempre conversava disso. Então eu sei que ele almeja outros patamares, ele tá sempre pensando não só aqui, mas como na frente também. Então, assim, mas para o jovem Padawan que está entrando agora, tem como ele ter uma carreira de ciência só aqui no Brasil? Ou se ele quer ser uma pessoa importante no ramo da biomedicina, ou então Ai, dessas João, áreas? agora que você ia perguntar, que eu ia falar, cortou. Ô, cacete. Não, pode ficar sossegado que ele vai dando esses cortezinhos, mas eu repito aqui. Voltou. Voltou. Vai ter alguns É, cortes, viu? Aqui é pode assim. ficar tranquilo. É possível alguém construir uma carreira promissora de ciência só aqui no Brasil? Ou ele precisa fazer intercâmbio para fora? O que você acha disso? Olha, eu falo que a ciência brasileira, ela não é porque eu faço parte, eu sou um grão de areia inicial ainda, então eu falo dos grandes que estão aí. A ciência brasileira é excepcional. Tem pessoas assim maravilhosas que fazem um trabalho, que fazem muito com pouco. Então, é óbvio que se você tiver a oportunidade de ir para fora e buscar alguma coisa e trazer para cá, é muito interessante. Muitos pesquisadores fizeram isso, fizeram seus pós-docs na Inglaterra, nos Estados Unidos, França. Só que fazer uma carreira aqui dentro, só fazendo mestrado, doutorado e pós-doc, é possível sim. Eu falo que é muito do esforço. É claro que existem algumas barreiras que não deixam que muitos embarquem na ciência. Falta de investimento, falta de valorização, porque muitas pessoas falam assim, olham para os professores universitários e falam, ah, você dá aula, né? Tipo, como se dar aula fosse uma coisa super simples. E eu gosto de falar que o professor universitário ele é um polvo gigante, porque ele se desdobra na pesquisa, no ensino da pós, na graduação, que não é pouco, ele não dá só algumas horinhas de aula. Ele se desdobra também na extensão, muitos também montam projetos, a UEM é fortíssima nisso, em tipo transformar o conteúdo científico que é complexo numa coisa em que, sei lá, o dono da padaria possa entender, o Manu que é comunicólogo, que não trabalha com ciência biomédica, possa entender. Então, isso é muito importante. Também, as funções administrativas são feitas pelos professores. Não existe pessoas de fora que ganham outros salários. Infelizmente, a realidade de São Paulo não é a realidade do Brasil. Nós estamos num cenário assim mais privilegiado economicamente. E eu falo que não é por acaso, porque como São Paulo é o estado que mais arrecada, né, grana via ICMS, nós temos um investimento maior. Só que como eu tive contato com professores, bom, do Paraná, tive contato com vários, e do Rio de Janeiro, de outros lugares, o pessoal se desdobra em 10 para fazer um trabalho de qualidade. E eu falo que tem alguns professores que fazem um trabalho de excelência, eles só não conseguem, tipo, alçar mais porque não tem dinheiro. E, gente, sem dinheiro não tem como, sabe? A ciência é um setor que custa muito caro. Reagentes, pessoal, é pessoal ultra qualificado. E muitas vezes a gerência, né, a gestão estadual e até federal não olha isso com bons olhos. E isso não é tipo do governo federal, é todo mundo. Porque é óbvio que existem outros gastos que têm uma visibilidade maior. Tipo, vou dar um exemplo: construir rodovia, por exemplo, dá mais visibilidade que você bancar um doutorado de 4 anos que vai reverter num paper que lá na frente pode levar à cura de uma doença. O pessoal, eu só puxando um ganchinho, o pessoal às vezes fala bastante assim da vacina do Covid agora, né? Tipo, ai, nossa, a vacina veio muito rápido. Aqui. Gente, a vacina não veio rápido. Ela, obviamente, foi produzida mais rápido do que as outras devido à pandemia. Só que são tantos anos de estudo e armazenamento de dados que chega a um ponto, você tem um montante de informação que é só, não é de maneira simples, você linka tudo e você consegue funcionar de maneira rápida. E é isso que difere ciência básica de ciência aplicada, que a gente chama, né? A ciência básica, por exemplo, uma pessoa que estuda uma proteína específica em uma célula específica, num contexto específico.
de cara, isso não tem aplicação direta. Tipo, nossa, eu vou. No final do meu mestrado, você pode ter certeza que vai ter uma terapia para o câncer. Não é assim. Isso é ciência básica. Só que a ciência aplicada, que no caso é o tratamento do câncer, a vacina do Covid, um novo órgão artificial para ser transplantado, tudo isso são anos de pesquisa. E para você ter esses anos, demanda muita gente, e aí precisa de pessoas a nível nacional para que faça essas pesquisas. Porque por mais que os outros países estejam mais avançados em certos aspectos, a ciência brasileira é extremamente respeitada. Tanto que saiu agora se não me engano, foi a PLOS One Biology que publicou a lista dos 100 mil cientistas mais influentes do mundo, e tem nomes brasileiros lá, nomes da USP, nomes da UEM, então são pessoas que muitas vezes fizeram sua carreira toda aqui, às vezes teve oportunidade. Então, assim, a parte de ir para fora foi muito pequena perto da carreira dele. Então, 30 anos no Brasil, 2 nos Estados Unidos. Ele aproveitou e trouxe para cá. Só que existe também aquele lance de fuga de cérebros, né? Então, que muita gente vai fazer mestrado, doutorado, graduação, pós-doc fora e fica por lá. É claro que a situação do Reino Unido, a situação da França, dos Estados Unidos, ela é atrativa, gente. Todo mundo que tem a capacidade de ir para lá, às vezes por bolsa, às vezes por dinheiro próprio, né, da família, que seja, olha para lá e vê uma oportunidade de ficar por lá. Só que é bom que nós fiquemos aqui também, porque é um país muito rico e é um país com professores consolidados, já que estão aqui e não pretendem ir embora, muito bons. E que não são valorizados, infelizmente. Mas tudo isso é outra questão, né? Questão de gestão. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Falei demais. Eu até vou fazer um gancho nisso que você falou, deixa eu até aproveitar para falar, essas pequenas travadinhas que estão dando, às vezes é normal mesmo, viu? Às vezes o áudio, a imagem trava, mas o áudio continua. Eu até ia falar essa questão porque o investimento, às vezes, me parece que é difícil da comunidade ver isso, porque o que a gente vê? Não sei se você chegou a ver, você provavelmente deve ter visto, aquela, nem sei se posso chamar de pesquisadora, que fez um monumento gigante numa fazenda de uma genitália feminina. Vagina, Aí parece que aquilo lá foi em dinheiro público, não sei de qual faculdade lá que é, enfim, eu peço até perdão pro pessoal que eu não estou inteirado totalmente do assunto, mas parece que o dinheiro que foi usado para aquilo foi dinheiro público, de um setor de pesquisa lá. Então, ou seja, o que chega para a comunidade é esse tipo de coisa, né? Então, às vezes, o Zezinho, que é ali da padaria, ele vai no mercado, ele tem que pagar 2 vezes o preço que um saco de arroz, na verdade, tudo por causa de imposto, né? Daí ele vai ver o imposto dele está sendo direcionado para fazer uma genitália feminina gigante numa fazenda. Mas ele não vê que às vezes o dinheiro dele está indo para a pesquisa do Covid, né? Mas por quê? Porque não chega até ele, né? Isso. Então, às vezes eu penso que dentro da comunidade, muitas vezes a própria comunidade se destrói. Eu posso falar isso, bom, você lembra muito bem da UEM lá, que o pessoal fala que a UEM é uma das universidades que mais publicam trabalhos, né? É uma universidade que é famosa por isso, mas aí a gente vai abrir os trabalhos que são pesquisados, né? Cada trabalho que você fala, gente, mas o que isso vai contribuir, né? Então, assim, como que você acha que a gente pode fazer esse tipo de coisa chegar no seu João da padaria lá? O que a gente pode fazer para chegar? Porque eu realmente vejo isso, que essa questão do Butantan que você falou, eles já tinham eu acredito, né? Eu penso nisso, que eles já tinham essas pesquisas avançadas, né? Não foi do dia para a noite, igual você falou, né? Olha, por partes, então. Nós temos que ter convicção hoje de que as nossas pesquisas, elas realmente têm que ter um fundamento. É óbvio que a pesquisa biomédica não é igual à pesquisa das ciências sociais. São aplicações totalmente diferentes e, às vezes, olham para uma e pensam que uma é melhor que a outra. Não, é que, às vezes, uma é mais aplicável que a outra, mas não significa que é importante. Só que a gente tem que fazer um exercício de, por mais mirabolante, por mais longe que você queira estudar, digamos, nossa, eu quero estudar a função das células do ânus da drosófila. É um exemplo que eu adoro dar. Gente, por que você quer estudar isso? Você tem que provar para as agências de fomento, para a universidade, primeiramente a universidade, essa pesquisa.
Por que você quer estudar isso? Ah, estou estudando isso porque faz parte da biologia evolutiva e isso vai contribuir para o estudo taxonômico. Ah, ok. Ah, mas eu não vejo aplicação nisso. Só que é por isso que vem um pesquisador e fundamenta aquela pesquisa. Por que eu vou estudar a proteína X? Porque a proteína X já foi visto que ela é um alvo, blá, blá, blá. E a gente sempre traz isso nos projetos. Ela pode ser um potencial alvo farmacológico para o câncer, para Alzheimer, não sei o quê. Então, por mais longe que esteja da comunidade da aplicação, a sua pesquisa precisa estar fundamentada. Só que só isso não é o suficiente. Você precisa, como você falou, transmitir esse conhecimento para as pessoas leigas, as pessoas que não conhecem nada. E é aí que a extensão entra. A extensão, muitos pesquisadores, muitos professores, acham a extensão, como eu posso dizer, difícil de trabalhar, porque, nossa, a minha pesquisa ela é tão específica, ela é tão difícil, como é que eu vou transformar isso em um vocabulário leigo? Essa é a beleza da extensão. A extensão, o pessoal pensa que, eu vou fazer um projetinho de DST para o pessoal. Não, por trás desse projeto de DST tem muito estudo e transformar, explicar que o HPV pode dar numa pessoa que não conhece o que é vírus. Então, para explicar o que é vírus é muito difícil. Então, projetos de extensão servem para isso. A UEM, ela é, assim, magnânima em projetos de extensão. O pessoal investe muito, o pessoal do MUD, né, o Museu Dinâmico Interdisciplinar, esse pessoal, eles se dedicam pra caramba. Nossa, eles têm projetos, assim, do arco da velha, sabe? Para tentar passar sobre coisas sobre DST, fumo, intestino, osso, o que você imaginar. Inclusive, quero fazer uma menção honrosa à professora Débora Santana, que é a pró-reitora de extensão, né, da UEM, que faz um trabalho, assim, fenomenal mesmo. A mulher, ela é a personificação da extensão da UEM, e ela incentiva muito isso. Aqui na USP, por exemplo, tem o Centro do Genoma Humano e Células-Tronco, que é o pessoal mais forte da genética, que inclusive quem chefia isso é a professora Maiana Zatz, que talvez seja a maior geneticista da América Latina, faz parte da Academia de Ciências Brasileira, ela é fodástica. Eles têm páginas no Facebook, no Instagram, e também tem um projeto deles, em que eles fazem postagens explicando, tipo, sobre células, sobre DNA, sobre células reprogramadas, sobre clonagem, que são conceitos totalmente complexos, de uma maneira tão leve, que eles pegam conceitos de filmes que o pessoal vê, então tenta sempre conectar com alguma coisa da realidade. E eu falo que muitas pessoas fazem... o trabalho de extensão, ele hoje é voluntário. O professor escolhe se ele quer fazer, o aluno escolhe. Mas, na minha visão, ele tem que ser uma obrigação. Porque o que acontece? Vamos pegar o caso de São Paulo. São Paulo teve um aumento assim estrondoso do ICMS de diversos produtos, entre arroz, carro. O governador fez um fuá e aumentou os impostos de todo mundo. Por que ele aumentou os impostos? Primeiro, como houve uma menor arrecadação do Estado, teve uma defasagem nas contas. Segundo, a FAPESP, que é a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, fez um panelaço para que o seu orçamento não fosse cortado, porque a gente tem direito a 1% do ICMS. O governador queria repassar 0,7%. Se ele queria desvincular as contas, era porque não tinha dinheiro. Então, ele conseguiu manter o orçamento da FAPESP, mas teve que tirar o dinheiro de outro lugar. Foi cobrar onde? Desculpa até a expressão, no rabo da população, porque a população sempre é aquela que vai sofrer com impostos. Então, se a gente está com uma situação que eu posso chamar assim de estável por enquanto, ou seja, o orçamento era 1%, manteve 1%, uma situação estável. Se a gente está com uma situação estável em detrimento do aumento de impostos da população, é nossa obrigação mostrar para eles, por mais difícil que seja, o que nós estamos fazendo. Por mais que tenha essa polêmica por trás da vacina chinesa, do Butantan e tal, o alvoroço e a do Instituto Butantan está sendo muito interessante, porque muita gente nem sabia o que o Instituto Butantan fazia. Tipo, o que é isso Butantan? Legal que um pessoal que precisava cobra e escorpião. É muito mais que isso. A população não conhecia. Então, é nossa obrigação como cientistas tentar transformar da maneira mais palatável, da maneira mais simples. Mas a minha proteína é super específica. Tá bom, mas só de passar o conceito de proteína à doença, já a pessoa entende. Tipo, você lembra do Alzheimer, que é aquela doença que as pessoas esquecem as coisas? Conhece. Então, a USP tem pesquisas que trabalham com tal composto, plantas. Então, você percebe, é um vocabulário totalmente leigo, totalmente não científico. Mas o que adianta? O que adianta a gente ter trabalhos incríveis, papers incríveis, pessoas super inteligentes, se não são conhecidas, não é verdade? E eu abro até um parêntese que
o pessoal não valoriza muito os seus heróis nacionais. Porque, por exemplo, eu pago o maior pau para a professora Maia Nazartes, por exemplo, sendo do Genoma, eu conheço quem ela é. Mas se eu for na esquina e perguntar quem é ela, não vão saber. Mas sabem quem é o Neymar, por exemplo. Então, tipo, uma pessoa que contribuiu por anos, que é excepcional, não é conhecida por nem 0,1% do pessoal. Então, não existe uma reciprocidade entre ciência e sociedade, pelo menos no Brasil, não existe isso. Então, amigo, eu realmente acho que na verdade é um pouco da minha área, né? Que eu trabalho com comunicação, né? Estou há 4, 5 meses de me formar, mas eu já trabalho, né? Já faz uns 5 anos na área. E realmente eu acho que é a questão de você saber se comunicar com o público, né? Então, às vezes eu acho que o cientista, ele realmente faz um trabalho incrível. Eu sei disso porque eu tenho amigos, né? Então eu tenho o Donar, que é cientista, que é pesquisador, a gente sempre conversa. Eu tenho o Pedro, que também é outro amigo, então eu entendo a importância. Mas às vezes é igual o Donar falou, às vezes o pesquisador ele quer fazer a pesquisa dele ali, mas ele não se atenta à parte de que ele precisa convencer a pessoa que está pagando a conta de que a pesquisa dele é importante, né? Então, realmente é uma coisa assim que é realmente questão de comunicação. Eu até queria retomar aquilo que a gente estava falando das pesquisas, das importâncias das pesquisas, né? Eu sou da área de humanas, né? De humanas aplicadas, se eu não me engano, tem essas especificações aí, mas no geralzão eu sou da área de humanas, mas eu entendo, eu acho que não que uma coisa é mais importante que a outra, mas em um país igual o nosso, que é um país muito desigual, eu acho que não que as pesquisas na área de humanas, nas áreas da comunicação, da sociologia não sejam importantes, mas eu acredito que pesquisas na área da medicina, né, que vai ajudar uma população que é miserável, né, pesquisa na área das engenharias, que às vezes vai ajudar a acelerar uma construção de alguma rodovia que precisa gastar menos dinheiro de imposto. Eu acho que é tudo questão da gente entender que uma coisa tem que ser priorizada em detrimento da outra, né? E que Sim. às vezes eu vejo que o pessoal não tem esse discernimento, né? Eu, por exemplo, entendo que é mais importante a gente investir dinheiro nas pesquisas em biomedicina do que nas pesquisas em comunicação, né? E talvez eu acho que às vezes só falta esse pequeno discernimento, né? Do que a gente vai investir primeiro, né? Não sei se você concorda, se eu estou falando Isso. besteira, eu não sou pesquisador, não sou nada, então eu estou só dando o pitaco mesmo, mas eu acredito que faça sentido, né? Não, assim, idealmente, todo mundo deveria receber dinheiro, obviamente. Assim, com pesquisas pertinentes, obviamente. Não com. Gente, eu falo que é hipocrisia dizer que não existem pesquisas de besteira. Sim, existem pesquisas que são uma besteira mesmo. Existem. São poucas, mas existem. Em qualquer área. É por isso que eu falo: se você quer pesquisar alguma coisa, não importa o que seja, fundamenta. Você tem que fundamentar. Se você fundamentar bem, ninguém vai poder falar: o que você pesquisa não é útil. Não, é útil sim. Para Ou dar investe do área seu de bolso, né? tipo, pesquisas. O meu áudio continua com trava ou não? Sim, ele Ah, continua beleza. tranquilo, né? Maravilha. Por exemplo, pesquisas na área de literatura, letras, filosofia, sociologia. São trabalhos teóricos, né? São longos, escritos, pensamentos baseados em livros, mas que vão embasar alguma coisa, alguma política pública, alguma política educacional e tal. Mas é como você falou, pesquisas nas áreas da medicina têm a ver com vidas. Mas a pesquisa deles também tem a ver com vidas, só que é a vida social, que é um outro tipo de vida. Não basta apenas você existir com saúde, tem que existir no meio social. Ele é mais Então, emergencial, né, amigo? exatamente. Com um orçamento limitado, eu lembro que eu tinha um professor de geografia, não vou citar o nome dele aqui, não queria falar, professor de ensino médio, que se ele tivesse um orçamento na mão dele, como é que ele dividia? 40% ciências humanas, ciências biológicas, 40% ciências exatas e 20% ciências humanas. E ele na geografia, ciências humanas. Porque ele sabia que a aplicação mais imediata para a população que paga os impostos seria nessas áreas. Só que existem pesquisas incríveis no setor das ciências humanas. É que a gente cai naquele lance, e isso eu não vou defender nenhuma ideologia, de ideologizar a pesquisa. Dificilmente você ideologiza, dificilmente, não que não aconteça, você ideologiza uma pesquisa das ciências biomédicas. Na verdade, quem é contra a pesquisa do Alzheimer hoje? Ou contra o câncer? Quem é contra? É difícil.
Mas aí, nas ciências humanas, quem é de esquerda recebe mais, quem é de direita recebe menos. Por quê? As duas são importantes, mas depende de quem está ali no controle. Então, existe um debate muito grande de onde reverter o dinheiro, porque pode acontecer essas anomalias, por exemplo, dessa mulher da vagina gigante, por exemplo. Eu gostaria de dizer que, tipo assim, ela tem na cabeça dela, com certeza, fundamentado o porquê. Eu duvido que ela criou aquilo lá do além. Aquilo é um projeto muito mirabolante para você não ter uma justificativa. Só que a gente tem que se perguntar o que eu quero, como eu vou ajudar a população com isso? Por mais que seja um projeto super longe, como? Dificilmente ela vai ter essa resposta. Infelizmente, eu não consegui enxergar no trabalho dela alguma coisa. Ela tá no feminino, ela tá, mas é uma vagina gigante de metal, se eu não me engano, construído na Terra e que não saiu barato. Se tivesse feito uma maquetezinha desse tamanho e falar alguma coisa do feminismo, que seja, né? Só que o que acontece? Para que serve essa pesquisa? Então a gente tem que se perguntar, o cientista tem que perguntar e falar: por que eu estou fazendo isso? Porque tem áreas que são extremamente interessantes de estudar, só que fica no teórico, é um conhecimento para o conhecimento. É isso, não tem uma aplicação. Mas, Manu, eu falo que o pessoal tem que entender que nem tudo vai ser aplicado na vida. Nossa, nem tudo vai virar um produto ou um tratamento. O exemplo do ânus da drosófila. O pessoal da taxonomia, da evolução. É um conhecimento, pelo conhecimento, você entender como funciona a biologia. Nem toda biologia é aplicada, mas tem que se conhecer para você entender o ecossistema, que seja. Muita gente pensa que tudo tem que ser aplicado. Não, nem tudo vai virar um medicamento e nem tudo vai virar um iPad novo na sua prateleira. É isso mesmo. Não, e outra coisa, se a pessoa, por exemplo, eu quero muito fazer uma pesquisa sobre o órgão genital feminino. Ué, se eu quero tanto fazer essa pesquisa, eu pego o dinheiro, o meu dinheiro, e invisto. Não é verdade? Eu não preciso pegar o dinheiro do pagador de imposto para fazer isso, né? Então assim, eu acho que é só questão da gente direcionar, né? O que realmente vai gerar alguma, eu até diria receita, mas o que vai gerar algum benefício para o pagador de imposto, né? Eu acho que é só essa questão da pessoa parar para pensar, né? Porque às vezes ela é uma pessoa influente dentro do departamento, né? E no final das contas ela vai conseguir o recurso para fazer a genitália gigante lá. Mas por que ela não parou antes e não pensou? Porque ela vai conseguir o dinheiro porque ela é influente lá, mas ela poderia ter, às vezes, aquele mesmo dinheiro ter ido para uma pesquisa que lá na frente vai ajudar a acelerar o processo de pesquisa de uma vacina de uma pandemia. Não é verdade? Um exemplo muito legal, assim, obviamente que eu não tenho muita propriedade para falar do trabalho dela, mas o que saiu na mídia e o que eu pude ler um pouco em sites especializados de ciência é que a pesquisadora que desenvolveu a vacina da Pfizer, se eu não me engano, é da Pfizer, sim. Ela por muitos anos foi negligenciada. Ela tentava financiamento, não conseguia, o pessoal não acreditava na pesquisa dela, e no final das contas ela desenvolveu, ela foi a que utilizou a tecnologia para fazer a vacina da Pfizer. Então, muitas vezes, existem excelentes pesquisadores com excelentes ideias. Só que existem, como você falou, aquelas pessoas mais influentes que captam o dinheiro. Se não tem dinheiro, gente, a pessoa pode ter um projeto fabuloso. Se o dinheiro acabou, o dinheiro acabou. Infelizmente, você jogou depois. E é injusto, porque você não pode usar a sua influência política ou a influência de nepotismo, né, que seja, para conseguir dinheiro para o seu projeto porque é você. Não. O seu projeto fala por si só. Eu acho interessante trazer isso porque, por exemplo, gasta-se tanto dinheiro com tanta coisa e negligencia excelentes pesquisas. Por exemplo, a doutora Maiana, que é essa que eu acompanho, ela organizou uma espécie de vaquinha virtual, pelo menos no começo do ano passado ela já existia, para financiar a pesquisa dela. E sabe qual que é a pesquisa dela? Dentre várias, ela utiliza o vírus da Zika, ela e o grupo de pesquisa dela, no tratamento de tumores cerebrais pediátricos, ou seja, o grupo dela conseguiu, em modelos experimentais, utilizar o vírus da Zika, né, um vírus oncolítico, para destruir o tumor no cérebro de cobaias, né, de ratos. Gerais, a pesquisa é assim. Gente, não sei vocês, mas eu acho essa pesquisa incrível. Achei incrível. Você utilizou um mal, que é o Zika vírus, para destruir tumores cerebrais. E a mulher teve que pedir vaquinha online porque ela não, de 100 mil reais. 100 mil reais não é muito dinheiro perto de milhões que se gasta com porqueira. O meu prefeito aqui, o senhor Bruno Covas,
teve um aumento de 46% no seu salário, que já era altíssimo. Aí você fala, aumentou o salário do prefeito, ok. Mas e a pesquisa? Ah, mas o orçamento da FAPESP foi mantido. Tá, mas aí teve que aumentar o imposto da camada mais fodida da população, que é a pobre. A pobre, que quem conta os centavos do arroz, do feijão, do tomate é o pobre, porque o rico não conta centavo. O rico compra e passa o cartão que nem viu. Então vai refletir em quem? O que esse gasto com o salário do prefeito vai ser útil? Enquanto isso, a pesquisa da professora Maiana, não sei se ela conseguiu dinheiro, mas digamos que ela não tenha conseguido, ficou parada. E é uma pesquisa, e isso é uma pesquisa com aplicação direta, não é uma pesquisa... Salva vidas, né? Exatamente, não é mirabolante, vou pesquisar o vírus porque eu acho ele bonito. Não, ela encontrou, ela e o professor Okamoto, né, conseguiu juntar dois conhecimentos até então desconhecidos e conseguiu propor alguma coisa interessante, tanto que a aluna deles, eu não me lembro o nome dela, ganhou o prêmio de tese, melhor tese da CAPES, tipo, isso nível nacional, a garota conseguiu, a mulher conseguiu. Então, fruto de muito trabalho, sabe? Teve um aluno dela também, da professora Maiana, o doutor Ernesto, por exemplo, que ele desenvolveu no laboratório dele bioimpressão de tecido hepático funcional, assim, um protótipo já, e saiu em todos os sites, revistas, saiu em um monte de lugar. Por quê? Porque revolucionou. Então, esse pessoal precisa de dinheiro. E aí a gente se depara com esses projetos aí... eu vou chamar de duvidosos, para não usar nenhuma palavra polêmica. Projetos duvidosos, enquanto os outros estão precisando. Então, esse é um problema, sabe? Nossa, eu queria até falar que, por mim, esse podcast aqui, quando a gente entra nessa discussão de dinheiro público, para mim, começa a me coçar já. Já começa a me coçar. Eu quero, inclusive, já deixar aqui o convite estendido, que eu gostaria de fazer um outro podcast, mais um podcast falando de ciência, que eu acho que é um assunto importante, a gente tem que falar mais. E eu gostaria de chamar você e o Pedro, aquele nosso amigo em comum. Acho que ia ficar um outro podcast muito da hora também, a gente fazer essa roda de conversa. Inclusive, o Pedro, eu sei que tem alguns pensamentos que diferem, eu acredito, de nós dois, né? Então vai ser interessante. Isso é bom. Isso é ótimo, porque, por exemplo, eu e o Donai, a gente sentava no bar para conversar, sentava e conversava, e falava das coisas, e a gente concorda na grande maioria das coisas. E às vezes é legal a gente trazer alguém que não concorda para a gente ter uma conversa saudável aqui e tentar entender o lado da pessoa que não concorda com a gente, né? Isso. Então eu já deixo o meu convite estendido ao Doná, que é um grande amigo aqui, para a gente já fazer um outro, hein? Fazer um outro com o Pedro também. Opa, falar de ciência. Então, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui, amigo. Tenho certeza que o pessoal que às vezes está ali com o pé para entrar na graduação, mas, puta, será que eu ser pesquisador é igual o laboratório de Dexter? Será que eu ser um pesquisador é igual... Será que voltou? Vamos ver, porque a gente fica com vários problemas técnicos aqui, mas no final das contas, a gente sempre consegue terminar o nosso episódio. Olha lá, acho que voltou agora. Voltou. Certo? Voltou. Então, eu estava falando aqui que até aquele jovem padawan que está entrando na graduação que fala, mas será que ser pesquisador é igual no laboratório de Dexter lá? Olha só, hoje aqui nós desvendamos, não é verdade? Então, bem mais complexo que isso, mas é muito interessante. Quem quer entrar quem quer entrar nessa carreira é incrível, não é fácil, porque muitas vezes você vai olhar se o experimento vai dar errado, às vezes você pensou numa coisa, numa hipótese X, e no final do experimento não é. Mas como todos os professores você perguntar, resultado negativo é resultado. Você pensou que aquela proteína era eficiente, ela não é. Paciência. Isso é bom porque a pessoa que for vir depois de você vai falar, ó, fulano fez isso, não funcionou, vou por outro caminho, para não repetir o erro e reinventar a roda 500 vezes. Por isso tem que publicar. E eu até adianto que isso não é só nas ciências biológicas, na pesquisa, né? Por exemplo, hoje em dia eu trabalho com publicidade, né? Então, eu estou em um conglomerado de empresas hoje que uma empresa deu muito certo. O Instagram explodiu. Está com mais de 200 mil seguidores, né? É um trabalho de um conjunto de pessoas que eu estou envolvido lá, né? E deu certo, né? Mas muitas vezes a gente faz coisas também dentro da publicidade que a gente investe falando assim, ó, eu sei que se eu fizer de tal jeito,
Na maioria das vezes, até hoje, deu certo, mas às vezes não dá. E acontece de às vezes não dá certo É mesmo, uma né? ciência inexata, né? Sim, exatamente. Não E é às vezes exata. acontece. É que às vezes o pessoal olha e fala assim, nossa, mas deu tão certo lá na empresa que você trabalha lá, que eu vi que o pessoal, que inclusive você que tá junto lá, eu vi que deu certo. Me ensina como é que faz. E não é assim, né? Às vezes até o pesquisador também, ele fez uma coisa, mas tem todo um processo, né? É que eu falo assim, muita gente usa o conceito errado, tipo, não existe resposta certa na ciência, cada um tem uma opinião. Não, esse conceito é errado. Principalmente o pessoal fala assim, mas a biologia é uma ciência inexata. Não, a biologia é uma ciência com opções finitas. Pode ser isso, isso ou aquilo, não é tipo, bagunça. O pessoal fala, biologia tudo pode acontecer. Não, biologia a gente estuda os fenômenos para entender o que pode acontecer, mas não é tipo qualquer coisa. Se uma coisa diferente aconteceu, ela é incluída no know-how de opções. Então, realmente, você entrar no laboratório e pensar que vai dar tudo certinho e tal, vou defender no tempo certo, vou defender, a gente sempre fala assim, né? Vou defender até antes. Que bobagem, 2 anos, 4 anos é muito tempo. Quando você vê, você tá no limiar da razão ali, tá tudo dando errado. Mas sempre, eu falo que a luz sempre aparece no final. É incrível como a pesquisa ela se desenrola para chegar num final bom, seja ele qual for, né? Então, eu queria só me despedir e dizer se, né, para você falar alguma coisa aí pro pessoal que almeja entrar nessa área, para eles continuarem ou desiste que não tem jeito mesmo. Meu áudio, eu acho que o áudio continua, né? Então eu vou continuar falando. Sim, Voltou. voltou. O que eu posso dizer é uma carreira para poucos, não é uma carreira que qualquer um pode embarcar, como tem outras carreiras também, músico, por exemplo. Mas é uma carreira assim que é muito recompensadora, porque eu tenho uma noção de que tudo que a gente vive, o que a gente existe, é passageiro. Todos nós vamos viver, morrer e tal, mas os trabalhos que você publica, eles são eternos. O paper é eterno, independente se ele for desmentido ou não, ele vai ser citado e falar, esse paper aqui, até 2020 ele era verdadeiro, 2021 já pensou que era outra coisa. É um legado eterno que fica para sempre e uma hora ou outra alguém vai pesquisar e vai utilizar seu trabalho. Então, por mais que você não seja uma pessoa de renome, existem poucas pessoas de renome no mundo, né, na história, são poucos nomes. Mas você pode ter certeza que, como o Newton falou, né, Isaac Newton, se eu vi longe é porque eu estava sobre ombros de gigantes. Então, todos nós estamos sobre gigantes desconhecidos, que eu posso dizer, né? Pessoas que você exatamente não sabe o nome, você tem o paper, mas você não lembra o nome. Mas tudo isso contribui para o avanço da humanidade. Eu acho que o conceito de avanço ele se perdeu um pouco. Tem pessoas que às vezes não querem saber da humanidade evoluir, quer saber da sua própria vida, ok, morri, acabou. E nós, cientistas, a gente quer que a humanidade evolua como um todo e a gente tenta que nosso trabalho, mesmo seja com uma proteína ou com uma célula, ela ajude alguém em alguma parte do globo de alguma maneira. Então, se você quer uma carreira de legado eterno, faça ciência, porque independente de quão importante você seja, você vai contribuir de alguma maneira. É isso que eu tenho para falar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Eu particularmente aprendi muito aqui hoje. Queria falar para vocês que estão assistindo aqui no YouTube, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Eu tenho certeza que quem quiser tirar alguma dúvida, vou deixar o Instagram do Doná na descrição. Pode entrar lá, conversar com ele, ele é muito camarada, ele vai ajudar quem tiver com qualquer dúvida. E a gente se vê numa próxima, então, pessoal. Agradeço novamente o Doná por participar, por Foi um dispor prazer. do tempo aqui. Olha só, 11 horas da noite, ele dispõe do tempo dele aqui para conversar com a gente. Então, queria muito agradecer novamente. E é isso, pessoal. A gente se vê numa próxima. Valeu, falou, fui!